Tem o meu pequenininho aqui que vai me acompanhando. Eu vou tentar reiniciar minha máquina aqui para ver. Pode ir tocando a live, doutora. Pode falar o porquê que a gente está aqui, pessoal. Né? Boa Claro. noite a todos vocês que estão aqui, mas tá com essa loucura, não dá para vocês me ouvirem bem. Então eu vou sair, vou voltar, enquanto isso a Sheila vai ficar com vocês aqui. A gente vai tentar fazer essa live, porque essa é uma live muito séria e muito importante. Sim. Não dá para ter um defeito desse tipo aqui, senão a gente não consegue, eu não consigo nem raciocinar comigo Não, falando e ouvindo minha voz de volta. com Então eu vou certeza. deixar a Sheila com vocês aqui e eu já venho. Fiquem que é importante. Chega deixando o gostei, compartilhe e faça seu comentário. A gente vai explicar como que você vai fazer o recebimento em dobro no INSS, que ó, roubou e está Sim. querendo te enganar agora. Volta. Te aguardamos. Te aguardamos. Pessoal, oi, boa noite. A gente tentar esclarecer um pouco, né, dessa bomba que a gente já sabia, que a gente já acompanha e que a gente já está trabalhando e lutando bastante todo esse período, né? O pessoal está meio em dúvida, a gente também não tem assim, uma informação concreta em relação aos recebimentos, como é que vai funcionar, prazos, né? O governo também ele não dá uma informação assim muito precisa sobre tudo. Então, o pessoal questiona bastante assim questão dos processos, né? A dúvida, porque a promessa de devolução do dinheiro é só o que foi descontado. Só que aí surge uma coisa que hoje um cliente me questionou em relação ao processo da mãe dele, né? É um processo que a gente já está em fase de produção de provas, que está para verificar a falsidade da assinatura do contrato. Que o que está acontecendo? Hoje os aposentados foram notificados para informar se realizaram ou não realizaram o desconto. Obviamente, as pessoas estão informando que não realizaram, porque não realizaram o desconto, né? A afiliação na associação. Aí a associação tem prazo de 15 dias para contestar isso ou mandar documento. E aí, se a pessoa diz que não se filiou e a associação manda esse contrato com assinatura falsa, né? E vai ficar elas por elas, né? O INSS não vai discutir a questão da falsidade ou não do documento, que foi o que se mostrou agora na mídia, muita falsificação de contrato, né? Assinaturas falsas, documentos falsos, essas confirmações de SMS que a gente não sabe como é que é feito, né? Então, assim, isso não vamos tirar a credibilidade da ideia de que vai ter a devolução, né? Não vamos tirar a ideia isso, a credibilidade da proposta, mas assim, efetividade, prazo, se vai ser devolvido de fato que foi descontado, eu tenho as minhas dúvidas e as minhas ressalvas, porque a gente não tem uma informação concreta, né? O próprio governo ontem falou que ele não tem um prazo de devolução, né? O dinheiro vai ser devolvido, a associação devolve para o INSS através de uma guia GRU. E quando que isso de fato vai acontecer? Eu acho muito perigoso, é muito dinheiro do aposentado, né? E qual vai ser efetiva a devolução? Eu não sei, eu tenho as minhas dúvidas, e principalmente porque eu mencionei há pouco, esse contrato. O que é esse contrato? De fato, ele foi assinado, o aposentado não assinou, não sabe que confirmou. Mas o INSS manda um documento lá que foi feito por uma mensagem de texto, e aí? Isso é verdade? Né? Então, a gente vai continuar com os processos, que é a dúvida geral, assim, continua com os processos, porque a gente está discutindo o dano moral, a gente está discutindo a devolução em dobro. E porque a gente não sabe o que vai acontecer. Estão roubando aí há quantos anos, Thiago? 10 anos? Quanto tempo? Muito tempo. Muito tempo. E agora que, né, surgiu uma figurinha aí no meio envolvida, que sem cunho partidário, obviamente, sem levantar bandeira de nenhum partido, não é essa a ideia, não faço isso. Se surgiu assim milagrosamente, vamos resolver a situação. Mas isso está acontecendo há 8, 10 anos, muitos anos. E aí hoje, assim, simplesmente vou ser o bonzinho e vou resolver para vocês a situação. Parei de roubar, mas está roubando há 10 anos, né? Estão politizando a situação. Né? Eu peço desculpas pelo começo dessa live, desde já, tá? Você que sabe que eu sempre sou um homem muito sério, eu não brinco nesse canal aqui, eu não faço nenhum tipo de zoeira, mas às vezes a vida te zoa. Né? A vida zoa com a sua cara. E foi o que aconteceu hoje aqui nessa live. A gente está aqui, eu e a Sheila, desde as 7. O aplicativo não deixava ela falar. Aí, quando ela falava, não deixava eu ouvir.
Aí eu pus até o meu filho para testar isso aqui. É tudo jogando contra aquela energia ruim, né? Isso é energia ruim. Eu não sei se você é espírita, macumbeiro, o que você... Mas isso é energia ruim. Por quê? O mau agouro já foi instaurado. Né? Eu ia nos programas lá do Pavinato e eu morria de vontade de falar assim, olha, o Pavinato, eu sou especialista, cara. Sabe em quê? Em previdência. Né? Eu estou ali assessorando eles e a terceira bomba do governo Lula vem com isso. Esse assunto já era para ter sido lá atrás explicitado, mas a gente nunca acreditou, né, doutora, que a gente ia ver tanto esse tema na mídia do jeito que a gente está vendo. Mas aqui nós já estávamos gritando baixo, porque nossos canais são pequenininhos perto da grande mídia. Mas chegou, aconteceu, parece um sonho. Eu ligo a CNN, eu vejo isso. Eu ligo a Globo, eu vejo isso. Eu ligo a Band, eu vejo isso. E fico muito orgulhoso, como jornalista diplomado, de ver que os veículos de comunicação não estão deixando essa chama apagar. O aposentado ele nunca foi tão bem representado. Então, por isso que é importante ter aqui 94 pessoas, num horário completamente aleatório. Ainda brinquei com a Sheila, falei, se não vir 30 pessoas ouvir como que vai receber em dobro, eu vou desistir, eu não vou nem fazer a live. Então é por isso que você está aqui. Porque você quer ser instruído, coisa que a grande mídia nunca se preocupou em te instruir. Até hoje a gente vê pessoas ali, eu acabo dando risada, porque é muito gostoso quando você é especialista, e a Sheila deve ser dessa forma também, quando você vai lá e vê um leigo falando que ele bloqueou o benefício para cortar os descontos indevidos. Eu olho e dou risada, falo, meu, não tem nada a ver, né? E aí, quando vocês aqui do canal vêm e ouvem isso aí também, vocês podem usar o conhecimento que a gente passa e falar, não, bloquear o benefício não vai impedir que seja descontado. Hoje eu já vi a notícia de que tem associação que está tentando retomar os descontos. Que absurdo. No meio do furacão. É rir da cara do aposentado, né? Tá rindo da cara da pessoa. E tá tudo certo, tá tudo bem. A vaca tá voando no meio do tornado e o cara quer tirar leite ainda. Ele quer puxar a teta, né? É muito cara dura, é uma coisa que a gente não consegue entender, né? Então é muito gostoso esse momento que a gente está vivendo. É importante o aposentado ter essa noção de que isso vai passar. A grande mídia uma hora vai parar de falar disso, tá? E é por isso que você tem... Vai ser tudo abafado de novo, né? Isso que é o legal. A mídia esqueceu, se abafou, ninguém lembra mais. A memória do povo brasileiro é uma coisa sensacional. Hoje é falado. Amanhã, que não tem mais em mídia, esquece esse dinheiro. Vou dar um exemplo aqui, Rio Grande do Sul. Um ano atrás, a gente estava enfrentando uma enchente. A gente foi para uma outra cidade aqui perto. Hoje à tarde, resolveu uma situação. A gente passou assim, a água devastou tudo. Ainda tem obra. E ainda tem lugares que as pessoas ainda estão em abrigo. Porque se doou muito dinheiro, se falou muito na época. Um mês depois, ninguém sabia de mais nada. E isso vai acontecer com essa questão dos aposentados, dos descontos indevidos. Ou não vão abafar o Sintinap. E lembra quem que veio cantar? Lembra quem que veio cantar para os brasileiros no meio da enchente do Sul? Quem que veio cantar, doutora? Madonna. E agora quem que veio cantar? Quem que veio cantar agora para os aposentados? Lady Gaga. Então, é um negócio muito louco, é um pão e circo muito bem organizado. Muito bem organizado. E você tem que tomar cuidado com isso. Então é o que eu falo na live da manhã. A doutora Sheila está aqui hoje para tirar dúvidas, tá, gente? Então vocês coloquem todas as dúvidas que vocês tiverem, porque essa live vai ser pautada pelas perguntas de vocês. Então já tem a pergunta boa aqui que eu vou fazer, eu tenho 2 perguntas excelentes, mas eu preciso de mais. Então, chega deixando o gostei, compartilhe nos grupos de WhatsApp, no seu Instagram, no seu TikTok e convoque a tropa, tá? Ó, a CNN está falando uma coisa, a Globo está falando outra, mas a questão é, o INSS não sabe quando vai te pagar, não sabe nem como vai te pagar e não sabe nem com que dinheiro. Então, a doutora Sheila está aqui porque é o que eu falo. O que você prefere? Você vai entrar num ringue. A partir de agora, você vai entrar num ringue para batalhar em favor do seu dinheiro de volta. Você prefere entrar nesse ringue sozinho ou você prefere entrar do lado de um lutador profissional? A doutora Sheila é uma lutadora profissional pelo aposentado e pensionista. Ela sabe lidar com as associações, ela sabe lidar com o INSS. Você quer ir sozinho para isso? Você já está recebendo aí mensagens, a gente vai explicar isso. Você vai ir sozinho para a guerra, o INSS vai apurar do jeito dele, porque ele ajudou a roubar vocês. A gente não pode confiar
num órgão bandido. Me desculpa a sinceridade, a gente é o que eu falo, é como se fosse um ecologista falou mal da natureza, porque a gente tem que ajudar o INSS a ser preservado. Se a gente detonar o INSS, acabou tudo. Acabou a Previdência, acabou até o advogado previdenciário. É previdenciarista, doutor? Previdenciarista, Então, se acabar o INSS, não é nosso objetivo, só que você não pode pegar menos do que você tem que pegar. Você foi lesado, você foi roubado. E aí você vai negociar com o ladrão? Então, não vá sozinho fazer isso, que você vai tomar na cabeça. Né? Eles já te roubaram, agora estão duvidando da sua inteligência. Estão subestimando a sua inteligência. Então, a doutora está aqui com o Rafael lá no colo já, nenenzinho, novinho, mas estamos na luta por vocês com o neném, com a família aqui do lado me assistindo aqui também, porque a luta não para, né? E é incessante, e a gente tem que ser incansável na busca pela justiça por vocês. Doutora, eu vou fazer a minha primeira pergunta. Primeiro que é bom contextualizar com o que está acontecendo. Deixa eu pôr na tela aqui. O que está acontecendo é que está aparecendo isso daqui para eles. Hoje muita gente recebeu, né, essa telinha do INSS, muito bonita, simpática. Cadê? É essa. Não é essa. Do Sindinap, tá aqui. Olha, meu amigo, eu já fiz live no improviso, mas essa daqui tá desafiando. Vamos lá, acho que é esse aqui. Bom, então todo mundo está recebendo aí mensagenzinhas como essa daqui do INSS, né? Qual que é a instrução, doutora? A pessoa que deu entrada na ação já com a doutora Sheila, a pessoa que não deu entrada na ação com a doutora Sheila. O que fazer diante disso? Ignora, aceita, vê o que eles vão pagar e comunica a doutora para bater no processo. Vamos lá, essa é a pergunta principal da live. Eu podia deixar para o final, mas acho que é o que eles estão com dúvida no momento. Sim. O que acontece? Como isso é muito novo e a gente tem uma cabeça de um juiz, às vezes, que a gente não pode esperar muito, quem me questionou hoje, eu estou explicando essa situação de processo, o andamento do processo, o que vai acontecer. As pessoas elas estão optando em não responder, porque já temos processo onde a gente discute também a devolução, que é o que eles querem fazer. Só que a devolução deles é simples e sem o dano. A gente entende que tem um dano moral, a pessoa não fez, não autorizou, e é isso aí que é o que eu estava explicando antes. A pessoa vai ali, não autorizei. A associação tem o prazo para dizer que não, que para contestar essa afirmação do aposentado que não autorizou o desconto. Vem um contrato. E quem garante que esse contrato realmente é verdadeiro? E aí é um contrato assinado, uma assinatura falsa, é uma mensagem de texto que a pessoa nunca recebeu, que a associação diz que foi feito pela uma confirmação de mensagem de texto. A pessoa que foi fazer um empréstimo nas Facta, Help, enfim, que tem essa parceria com o sindicato e fizeram a pessoa ler uma frase pronta para se associar, isso eu entendo que não é uma autorização, né? E aí, qual é a garantia da devolução? Isso que é o problema, porque a gente não tem uma informação concreta do governo, né? A gente não tem uma notícia assim, não, aposentado, fica tranquilo que daqui 30 dias eu vou te devolver o dinheiro. A associação vai te pagar. Não tem, né? Quem hoje conversou comigo, depois a gente explicou essa situação, não tem respondido, tem deixado inerte em relação a esse questionamento do próprio INSS. Porque, na verdade, esse questionamento é para eles mensurarem qual foi o valor que de fato foi descontado, né? Não existe, assim, se fala em milhões, mas de fato quanto foi? Pode ter sido muito mais, né? A gente não sabe. E aí a gente está falando dos últimos 5 anos, que é o que o governo quer devolver, que é o que a gente está discutindo em processo também, né? E aí, vamos supor que eles façam um acordo assim. Você teve lá, vamos pôr aqui, vai um Sindinap aí da vida, que eu até imprimi uma ASAP hoje, ó. A ASAP 7786, está aqui na minha mão. Isso aqui eu vou levar lá no programa do Pavinato, dia 27, eu vou estar lá ao vivo para explicar para ele. Aí veio a ASAP
e te descontou R$ 77 por 5 anos. Uhum. Aí eles vão lá, você vai pôr ali, ó, não autorizei. Não autorizei. Aí a ASAP te descontou 5 anos. Vamos pôr aqui. Vamos ser bonzinhos, vamos pôr 50 pila. Vamos arredondar, né? Vamos arredondar para não ficar a conta quebrada. Presta atenção, hein? Você que está chegando agora, deixa o seu joinha que você está com a nossa especialista previdenciária aqui. Não é sempre que ela vem. Aproveita, tá? E faça a sua pergunta. 12 vezes 5 anos são 60 meses. Vezes R$ 50, deu R$ 3.000. Aí, você teve 3.000 roubado. Eles vão lá, você vai pôr ali, ó. Olha o que está escrito ali. Você autorizou descontos abaixo? Entidade associativa, associação bababá, Universo. Que já foram mostrar lá onde que é a sede da Universo. É uma casa, né? É uma casa. Super humilde. Uma coisa de louco. Uma coisa de louco. Aí eles vão falar assim, você teve, ó. Você tá vendo bem o texto? Não tá falando quantos descontos, não tá falando o valor. Só tá falando, você sabe quem é essa associação? Aí você vai falar, não, eu não sei. Aí, será que eles vão fazer a contagem dessas parcelas? Ou será que eles vão lá e vão falar assim, bom, ele falou que não. Devolve aí umas 3 parcelas para ele, para ver se ele não reclama. Aí eles vão lá de R$ 77 e te devolve R$ 210. Só que você teve 3.000 roubado. E você tem direito ao dobro, não é, doutora? De 3.000. Então você tem direito a 6.000. E aí eles te devolvem 210. Tô chutando um número aqui, tá? Porque o INSS é um órgão descontrolado para menos. Ele nunca vai te pagar mais. Ele nunca vai te pagar mais do que você tem que pagar, mais do que você contribuiu. Ele vai te pagar menos. Tanto por isso que tem as revisões, né? Aí você aceitou os 210, que você está muito desesperado. E aí eles te mandam um termo assim, ó. Tudo bem, 210 amanhã na sua conta? Pix. Não discuto mais. Não se discute mais. E aí, nada mais a reclamar. Tu não reclama mais nada, acabou. Nada mais a reclamar. Aí deu. Uhum. Aí você vai lá desesperado, assina e recebe o Pix e fica felizão. Você atentou contra a sua inteligência. Porque além de roubado, você assinou o atestado de burrice. Você, claro, aqui. Tá? Porque a gente sabe que o aposentado, ele é desinstruído. Mas a partir do momento que você tem a oportunidade de estar num canal gratuito, como é o nosso, com um jornalista e uma especialista em direito, membro da Comissão de Ética da OAB Rio Grande do Sul, colocando a cara a tapa, tá? Numa quarta-feira, 8 horas da noite, falando, vamos destinar esse tempo para explicar para eles, doutor? E aí você vai lá e faz um negócio desse, eu choro. Eu choro porque eu estou sendo incompetente. Eu não estou conseguindo me conectar com você ao ponto de fazer você entender que você tem que mudar essa filosofia. Porque se você continuar batendo cabeça e fazendo isso, é tudo que o governante quer. Tudo que o governante quer é o silêncio dos bons. Tá? Não é o grito dos ruins que incomoda, é o silêncio dos bons. E você foi lesado. Então, a partir de hoje, você tem o nosso canal aqui embaixo, que é o WhatsApp. Você entrou com o processo com a doutora Sheila? Maravilha, parabéns. Você já está na frente de todo mundo. Você não entrou, não aceita esse termo. Se for aceitar, doutora, dá para aceitar alguma coisa e depois abater do dano moral, essas coisas? Ou se eles virem com um termo nada mais a reclamar? Nada mais a reclamar, derruba tudo. Nada mais a reclamar, né? Muito grave, assim, tem que ficar muito atento a tudo isso. Só que como a gente não tem uma informação concreta, como é difícil, né? A gente espera, os caras roubaram a vida inteira, na cara dura, roubaram, e a gente não tem uma informação concreta hoje, vai de fato, isso vai acontecer, o governo vai de fato devolver, qual o valor que vai ser devolvido? Vai ser a integralidade, não vai? Então, é bem complicado, né? Porque essa informação hoje do aplicativo é para saber quanto foi, o que aconteceu e quanto de fato foi. Mas, e essa informação a associação vai trazer certinha? A Universo vai informar ali desse aposentado que descontou R$3.000, por exemplo? Então, é bem complicado, assim, eu não vejo Brasil, tá? Nível de Brasil, a gente sabe, né? Não vejo, assim, uma coisa tão séria, tão efetiva de devolver, né? Eu
Eu quero confiar, quero que a coisa seja realmente séria, mas eu tenho as minhas dúvidas mesmo de que isso, de fato, vá ser efetivo, né? Essa ideia de devolução. Aí vem a Angélica aqui e coloca: boa noite, tive descontos e aparecia que era ação judicial. Liguei no 135, me informaram que era um sindicato. Descontaram R$ 230, bloqueei hoje, não descontam mais. Tá, e o dinheiro que te roubaram? Como que fica? Não pega? Tá tudo bem? Vocês ficam felizes só de bloquear? De impedir que roubem de novo? Ou vocês querem justiça? Eu acho que vocês têm que acreditar um pouquinho mais em vocês. Tá? A doutora Sheila está aqui comigo, ela não cobra absolutamente nada para dar entrada e para representar vocês. Tá? O trabalho que está sendo feito aqui, que muita gente pensa, o Thiago está fazendo uma live ali de captação de cliente, deve ganhar horrores, né, quando o cliente chama ela ali. Não. Combinado com a doutora é não cobrar para dar entrada. Então ela não cobra. Né? A doutora Sheila, vocês nunca pagam a doutora Sheila, vocês só recebem, porque ela faz uma procuração e aí ela consegue a indenização lá em dobro. Tem acordos sensacionais aqui que ela fez. Inclusive teve um hoje da Ambec de mais de R$ 5.000 e a pessoa recebe o dinheiro, não paga nada. Teve gente até que tentou se passar por ela um tempo atrás aí, mas não flui, porque é o que a gente vacina aqui. Não paga nada para a doutora. Hoje, inclusive, Thiago, aconteceu isso. A dona Ana Francisca, do Maranhão, se eu não me engano, me mandou mensagem dizendo que um tal de Humberto tinha ligado para ela, dizendo que que trabalhava comigo, só que eu não podia conversar com ela. Era só Humberto que podia passar a informação. Então é bom alertar, eu vou alertar novamente. É só eu e a Adriane que falamos no WhatsApp, que respondemos, que entramos em contato. Não existe mais ninguém. Não. Quando a gente tiver uma outra pessoa, nós vamos informar todo mundo para evitar o golpe. Mas hoje, de novo, todo dia alguém chama dizendo, olha, fulano me ligou, meu processo. Não tem. É somente eu e a Adriane que falamos, né? Retornamos. O restante é golpe, gente. É bom ficar bem atento a isso. Eu vi, inclusive, o doutor Rogério, né, nosso colega, ele também está passando por isso todo dia, ele posta alguma informação, olha, é golpe, cuidado. Fiquem atentos. Se a gente tem dinheiro para receber, não tem por que cobrar, né? Não tem por que pagar para receber um dinheiro que é do aposentado, né? Então, fiquem atentos a isso, porque primeiro me deposita 200 para depois eu te mandar o teu dinheiro. É isso que as pessoas fazem, né? Então, fiquem atentos, é golpe. Muito bom. Eu estou lendo as perguntas de vocês, estou peneirando algumas coisas, obviamente tem as minhas aqui também para Sheila, mas o que o aposentado deve fazer, doutora? Aceita a proposta do INSS, mediante essa insegurança de não saber se eles vão mandar uma cartinha, nada mais a reclamar. É melhor que não aceite nada. Nesse momento aqui, é melhor ignorar o INSS. Qual que é a orientação da doutora nesse momento? Pode informar nesse momento ali que não autorizou, né? Isso não. Eu entendo que essa informação de que não autorizei não é uma confirmação de que está aceitando a devolução, mas é um risco, porque a gente não tem uma informação concreta, né? De que fato esse aceite ali, esse não, né? Não digo aceite, mas eu digo essa informação ali no sistema, eles não entendam como uma informação de aceite, né? Que nem acontece com as associações. Liga e diz, Thiago, eu trabalho na Ambec e tenho tal coisa. E o Thiago diz, não, eu não quero nada. Não, mas eu só quero te apresentar o plano, o nosso serviço. Tá, pode apresentar, obrigada por se associar e desliga. Aconteceu esses dias vezes com o nosso cliente. Ligou para informar, a pessoa disse que não tinha interesse e no final ela disse, tá, ok, e a pessoa, então, tá, obrigada por se associar e desligou na cara. É uma coisa absurda, mas isso aconteceu também. Então, é muito, né, é muito relativo, assim, eu entendo que é um risco de 50%, né? Sim. Doutora, uma outra problemática que o pessoal tem levantado nas lives e uma, inclusive, teve uma causa que a doutora ganhou, de uma aposentada que faleceu, né? E a indenização foi para o filho. O que acontece com as pessoas que faleceram e nesse momento agora está tendo essa informação, né? O benefício delas lá no INSS, o extrato de pagamentos fica, não fica? Mesmo com a pessoa falecida? Só que a pessoa não tem acesso ao sistema mais do INSS, porque automaticamente ele expira, né? A pessoa não tem mais esse acesso, porque hoje eles são integrados no registro
no registro civil se comunica o óbito, e daí todo o Brasil já automaticamente vai ter essa informação de falecimento. Antes não tinha, por isso que a pessoa, quando fazia o óbito, registrava o óbito, ficava aí 10, 15 anos recebendo a pensão por aposentadoria, enfim. Para ter acesso aos extratos, precisa ir no INSS, e provavelmente o INSS vai solicitar a documentação do filho, do esposo, para provar o vínculo e entrar com o pedido de revisão, de devolução desses valores que foram descontados. A gente consegue ajudar ou o INSS só que vai ter que fazer isso? Esse extrato é só o INSS. A gente não consegue mais acessar a conta da pessoa que faleceu. Não tem mais esse acesso. Então não existe a possibilidade da pessoa tratar judicialmente fora do INSS nesse caso? Tem. Primeiro, sim. Obrigatoriamente a pessoa primeiro precisa ir ao INSS, pegar o extrato, e depois se entra com ação judicial. Aí a ação do judicial automaticamente é obrigatório todos os herdeiros entrarem com o processo, não pode um só. São 10 filhos, os 10 filhos precisam entrar com essa ação, porque todos são sucessores, herdeiros do falecido, tem direito, né? Ótimo. Então você que teve pai, mãe, tá? Até mesmo filho, às vezes o filho era né, um beneficiário, faleceu. Sim. Você que quer correr atrás, quer honrar a memória dessa pessoa que foi roubada pelo Brasil no fim da vida, você pode chamar também, que a gente vai orientar, você vai no INSS, vai pegar o seu extrato lá dos últimos 5 anos, que é o prazo recursal. Mesmo com esse roubo sendo confirmado agora, doutora, continua sendo 5 anos, não dá para pegar mais tempo? A ação de cobrança, elas são 5 anos, judicialmente. Não tem o que fazer. Te roubaram 10, mas vai ser só 5. Mas melhor 5 do que o INSS te devolver a do mês e falar que está tudo certo, que é o que eles estavam querendo fazer no primeiro momento. Sim. Não é? Exato. Vamos devolver o mês de abril. Que legal. Resolvido o problema do aposentado. Ficou 5 anos descontando, tá resolvido um mês, né? Não precisa devolver o resto. A pessoa já perdeu aquele dinheiro, ela não vai comer mais o mês passado. O que ela comeu, ela já comeu o mês passado, né? Não precisa comer mais o próximo. Então